O Hora News Espírito Santo continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. O nosso convidado hoje é o candidato do PCB, Mauro Ribeiro. O tempo da entrevista é de 10 minutos, a contar da primeira pergunta, que é padrão para todos os entrevistados. Boa noite, candidato. Boa noite. Na opinião do senhor, qual é o principal desafio hoje do estado e como o senhor pretende resolvê-lo se for eleito? Bom, o Espírito Santo hoje é o estado, praticamente, é o segundo maior produtor de petróleo da Federação Brasileira. E o que acontece é que hoje todo o processo de desenvolvimento do estado, ele tem privilegiado somente o crescimento econômico e o lucro das empresas. O principal desafio, eu acredito que é da nossa frente classista e socialista, formada pelo PCB e pelo PSTU, é de transformar esse desenvolvimento em distribuição de renda, em geração de emprego e diminuição da pobreza dentro do estado do Espírito Santo. Consequentemente, as políticas públicas serão aplicadas de forma igualitária, tanto na área de saúde, educação e o transporte, que nós defendemos a estatização do serviço. Candidato, uma coisa que chama a atenção é que o senhor nunca exerceu um cargo político. O senhor não tem experiência. Mesmo assim, o senhor acredita estar preparado para assumir o governo do Espírito Santo? Mais do que nunca. Por quê? Eu tenho 27 anos de serviço público. Eu trabalho na CETURB, na Companhia de Transporte Urbano, já trabalhei na área operacional, na administrativa e também hoje eu atuo na área de planejamento. Já trabalhei também dentro do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, num período onde estava sendo desenvolvidas as principais políticas do Estado em relação à política ambiental. Então eu tenho pleno conhecimento do que é o serviço público e como funciona a máquina pública. O mais importante é que o nosso programa, ele defende a criação do poder popular. Então, a figura do representante maior do Estado, né, o servidor número 1, que é o governador, é justamente implementar as políticas que a população vem trazer. Seria um governo compartilhado. Compartilhado. Nós defendemos a criação do poder popular. É um programa que é da Frente Classista e do Partido Comunista Brasileiro, que hoje está na campanha do Mauro Iazzi, que é o candidato a presidente do PCB, faz parte do programa dele e do nosso programa. É uma política que nós estamos tentando trazer isso para uma discussão nacional, e nós temos assim uma visão regionalizada para o Espírito Santo de implementar o poder popular de forma muito clara e concisa para o Espírito Santo, onde toda a população organizada em assembleias, por locais de trabalho, por moradia, por região que habitam, né, para poder... Participaria do governo do senhor. Participaria do governo para definir as políticas do Estado. O senhor falou aí sobre o plano de governo do senhor. Analisando esse plano de governo, uma das coisas que o senhor defende é o fim da polícia militar. Sim. Em um estado tão violento como o Espírito Santo, nós somos aí o primeiro estado em violência contra a mulher, com números de homicídios altíssimos. Como é que o senhor vê o fim da polícia militar? Por que o senhor defende isso? Olha só, a defesa do fim da polícia militar não é que não vai ter mais polícia. No primeiro dia de governo vamos assinar um ato extinguindo a polícia militar. Não é assim. A primeira coisa que nós pretendemos fazer é mudar a ordem da polícia militar. A ordem não é a defesa do patrimônio, é a defesa da vida, é a defesa do cidadão. A segunda etapa é quando as assembleias estiverem organizadas, é o processo de transição da polícia militar para uma polícia comunitária, uma polícia que atenda os anseios e as necessidades de cada região onde ela está atuando, ou numa comunidade, ou numa região rural, ou dentro mesmo de uma região metropolitana, com políticas traçadas de segurança pública que possa diminuir essa forma de como é tratada a população, porque hoje a gente vê a abordagem, os presídios, né, e os centros de reabilitação de menores, geralmente com a população pobre e a grande maioria negra. Isso, como você citou também, eu tenho que enfatizar... O senhor acredita que a polícia comunitária reverteria esse quadro? Com certeza, porque as políticas passam a ser tratadas, como você... Vou tentar dar um exemplo bem prático.
é como você mora num condomínio. Toda vez que tem uma infração de um morador que insiste em fazer festas, viradas de noite fazendo barulho dentro do condomínio, o condomínio se reúne, trata-se de uma punição que vai fazer. A mesma coisa é a forma que você vai lidar com as situações do seu bairro, do seu local de moradia, da região que você mora. Vai ser definido uma política de como você vai tratar aquele problema, de como você vai atuar. Se tem uma boca de tráfego, né, como é tratado aí, chamado aí fora, a comunidade vai saber qual o tipo de tratamento que vai ser dado, como vai ser as abordagens dos usuários, dos vendedores. Até porque uma coisa que nós defendemos também, embora não é do papel do governador, é a questão da descriminalização das drogas, principalmente da maconha. Porque a droga tem um papel extremamente nocivo na vida. Hoje temos drogas que são legalizadas, como o álcool e muitos remédios de farmácia, mas a droga do jeito que está, ela cria um exército de pessoas que não têm oportunidade, são recrutadas para essa vida e acabam se envolvendo no crime. Mas o que o senhor defende seria a legalização? Olha, nós defendemos a legalização. A legalização da maconha. É, verdade. Um outro ponto polêmico... Mas, com o controle do Estado, da questão do uso e uma política muito eficaz de tratamento. Exemplo, eu acho que todo mundo deveria se espelhar é Portugal. Portugal tem uma política, além de prevenção, de tratamento, tem uma política como eu posso dizer, de tratamento do usuário. A rede de saúde pública está bem preparada para receber. Um outro ponto polêmico do programa de governo do senhor é que o senhor defende a tarifa zero para os usuários de ônibus. Uhum. Se a tarifa for zero, quem paga essa conta? Isso tem um aspecto muito importante, porque nós estamos falando em transporte, assim como saúde e educação, constitucionalmente não é numa Constituição socialista que nós estamos imaginando para o Brasil, não. É a Constituição que hoje nós vivemos. É dever do Estado. O Estado é o papel dele dar transporte. É dever do Estado e direito do cidadão. É isso que está escrito na Constituição. Então, o que nós estamos querendo? Quando falamos em estatizar, uma das primeiros ônus que vai sair do bolso do trabalhador é o lucro do empresário que detém os meios de produção do transporte público hoje que circula na cidade. O outro aspecto, sim, é você criar fundos e tratar a mobilidade urbana dentro de uma necessidade prioritária para todas as cidades. Candidato, um outro ponto do programa do governo do senhor, que também é polêmico, é a questão da defesa do aborto. Uhum. O senhor defende o aborto? Olha só, o que eu posso dizer em relação ao aborto? O Partido Comunista Brasileiro tem, ao longo da sua história, acumulado essa discussão e tem uma função, o aborto hoje é uma questão de saúde pública. Nós não estamos falando de questões dogmáticas, nem porque o Estado às vezes está perdendo o seu papel de Estado laico, porque as coisas passam mais em valores religiosos do que valores questão de saúde, porque o aborto acontece. Acontece na periferia, de forma clandestina, e acontece também nas classes mais abastadas, que pagam uma clínica ilegalmente e realizam o aborto. Então, o que tem que se fazer é o Estado tomar rédea disso e evitar que as pessoas de baixa renda morram porque tomaram remédios para fazer abortivos ou que fizeram abortos clandestinos dentro de um local totalmente insalubre. Nós tivemos aí a queda do pedágio da Terceira Ponte. O senhor é a favor ou contra? Não, sou contra o pedágio. O pedágio, para nós, é um exemplo clássico de como se pode se fazer valer o poder popular. A população, quando se mobilizou contra levantando várias bandeiras, dentre elas o pedágio, isso mobilizou o Ministério Público, mobilizou a sociedade e, por outro lado, também houve a ocupação da Assembleia Legislativa e eu duvido que qualquer governo, se não tivesse aquela mobilização... Tem 1 minuto para suas considerações finais. Se não houvesse aquela mobilização, não teria revertido o pedágio. Nós somos contra e onde tiver pedágio nós vamos praticamente rediscutir essa questão. Eu gostaria de convocar todos os capixabas a votar na nossa campanha, na nossa candidatura. O meu número é 21 e as nossas propostas são claras,
são bem definidas e eu acho que vale a pena conhecer para ver o diferencial que tem, porque nossa proposta é socializar os meios de produção, trazer a população para o centro do poder. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a emissora e, mais uma vez, desejo a todos os capixaba um voto consciente e procure conhecer as propostas da Frente Classista e Socialista. Candidato, eu que gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Boa noite. Tá ok. Boa noite, obrigada. Obrigado.